Olá, tribunos, boa tarde, tudo bem? Senhores, falaremos hoje sobre a importância da oratória no tribunal do júri. Gente, é muito importante ter em mente o seguinte: o jurado, quando chega para compor um tribunal do júri, ele tem duas sensações primordiais. Primeira, ele está completamente apreensivo. O que será que vai acontecer nesse julgamento? Será que eu vou ser sorteado? Será que é um julgamento complexo? Será que o réu é realmente uma pessoa envolvida com criminalidade? Será que eu vou ser ameaçado? Então, quando o jurado chega no tribunal do júri, realmente ele está bastante preocupado, porque ter que julgar a vida de alguém e ter que analisar um caso é algo bastante complexo, é algo bastante importante. Então, o psicológico do jurado, num primeiro momento, enquanto ele está sentado lá no plenário do júri, aguardando que todos os trâmites sejam feitos, ele está bastante preocupado. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, depois que de fato ocorre o sorteio e o jurado realmente passa pelo crivo da defesa, pelo crivo do Ministério Público, e ele é aceito, e ele compõe um daqueles 7 lugares, e o conselho de sentença é formado, então aquele estágio inicial de preocupação, de estresse, de nervosismo passa. Então ele já tem a plena consciência da sua responsabilidade, que ele vai ter que fazer esse trabalho até o fim, que de fato é julgar um par. Então, primeiro estágio, segundo estágio. Primeiro estágio do estresse, do nervosismo, do medo. Segundo estágio do dever cívico de dar uma sentença, de consciência acerca daquele caso concreto. Nesse segundo estado, o jurado ele quer receber uma contraprestação condigna das partes, ou seja, ele quer conhecer a prova construída pelo Ministério Público, ele quer conhecer a prova construída pela defesa e, sobretudo, ele quer conhecer o processo, ele quer conhecer a prova dos autos. E aí reside a grande missão daquele que atua no tribunal do júri, do tribuno, que é transmutar aquela prova técnica, aquela prova jurídica, aquela prova por muitas vezes de grande complexidade, um conhecimento mais simples e acessível ao jurado, para que ele possa decidir. Afinal de contas, o réu é culpado, o réu é inocente, o réu agiu em legítima defesa, não agiu, existe a possibilidade física dele ter praticado aquele crime ou a prova técnica descartou essa possibilidade. E nesse segundo estágio ainda, quando o jurado assume a sua responsabilidade cívica de decidir de consciência sobre a liberdade ou eventualmente a prisão ou a desclassificação de alguém, ele está com uma folha em branco, ele está sedento para ser convencido, tanto pelos argumentos acusatórios quanto pelos argumentos defensivos. E aí sim tem a grande missão do tribuno: facilitar a compreensão dos jurados. Então eu sempre digo isso a todas as pessoas com todas as pessoas que converso sobre esse assunto, que a oratória, claro, ela é extremamente importante, mas ela é importante no plano da captação da atenção do jurado, ela é importante no plano da explicação sobre a prova, ela é importante sobre a possibilidade de convencimento dentro daquilo que eu posso chamar de fair play, ou seja, a prova dos autos. Então a oratória é um instrumento de facilitação do entendimento, da compreensão do processo. Eu não vejo a oratória como um instrumento de convencimento por si só, como algo vazio. Então eu vou convencer o jurado simplesmente para vencer esse processo. Eu não entendo que esse instrumento de oratória, de convencimento, de demonstração de provas, seja algo assim tão mecânico, algo tão superficial ao ponto de ter a pretensão de tentar enganar um jurado para obter uma vitória no tribunal do júri. Eu penso de uma forma completamente diferente. Eu acho que a oratória é um instrumento que deve servir à verdade, e a verdade é aquela que está patenteada nos autos. Os jurados vão escolher por uma versão acusatória ou por uma versão defensiva. Se você fizer um bom uso da oratória, no sentido de demonstrar bem as provas, demonstrar bem o seu ponto de vista das provas e a sua tese, então quanto melhor a sua oratória nesse sentido, maior a chance de êxito. Por quê? Muitos tribunos
tem a mania de querer até copiar aqueles grandes tribunos do passado, como um Evandro Lins e Silva, como um Valdir Troncoso Pérez, e como os promotores também, brilhantes, Edilson Mongenor Bonfim, considerado o maior tribuno do júri pelo lado do Ministério Público, claro, e é uma pessoa bastante competente. Então, claro que essas pessoas, elas têm essa oratória muito desenvolvida na sua fala, porque são anos e anos de experiência. Então, não adianta achar que vai se chegar num tribunal do júri sem o devido preparo e que vai se fazer um espetáculo. Não, isso não acontece da noite para o dia. É obra de muito treino, é obra de muito estudo, muito conhecimento jurídico e principalmente muito conhecimento sobre o fato, muito treinamento no uso da palavra para conseguir capturar a atenção do jurado. Porque se o jurado entender que você tem uma boa oratória e de fato prestar atenção na microhistória do crime que é contada por você, debatedor, então é óbvio que se ele te ouve e ele medita sobre aquilo que é dito, a sua chance de ter êxito na captura da sua atenção é muito maior. Então a oratória é um instrumento para a verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não fiquemos copiando esses grandes tribunos, Valdir Troncoso Pérez, Evandro Lins e Silva, Edilson Mongenor Bonfim, porque aí você vai ter uma oratória muito artificial, muito robotizada. Isso vai acabar minando a sua credibilidade enquanto parte no processo, enquanto promotor de justiça, enquanto advogado. Então é preferível ter uma oratória mais simples, porém honesta, do que uma oratória muito rebuscada que fica equidistante da realidade, que assim você perde a sua credibilidade. Então, meus amigos, é importante que a sua oratória combine com a sua forma gestual, com a sua expressão facial, que a sua oratória combine com aquilo que está sendo dito durante a exposição das provas no processo, sem chacotas, sem brincadeiras, de uma forma bastante séria, porque é um julgamento de uma vida. Um fulano que vai ser preso ou vai ser libertado, de uma pessoa que já foi morta ou tentaram matar, então é uma coisa que envolve uma grande seriedade. E o jurado quer sentir o peso dessa seriedade na fala dos debatedores. Então não imite ninguém, tenha o seu próprio estilo, fale de uma forma bastante clara. É importante sim você ter uma modulação de voz, não falar só num timbre durante 1h30, durante 1 hora. É importante sim ter uma inflexão de voz para até despertar o jurado. Imagina aquela pessoa que está sentada ali, tensa, para decidir uma causa, ouvindo a fala da acusação, da defesa, a instrução plenária durante horas. É cansativo. E a inflexão de voz, a modulação das palavras, a forma de gesticular vai auxiliar o jurado a ficar atento naquilo que está sendo dito. Novamente, a oratória é um instrumento da verdade. Não se consegue transformar o preto no branco através da oratória. Já foi o tempo em que júris da década de 40, da década de 30, da década de 50 se venciam um caso pela oratória. Hoje se vence pela razão. Então, os pontos primordiais na utilização da oratória no tribunal do júri: um estudo jurídico aprofundado, conhecer o processo como ninguém pode conhecer o processo melhor que você, uma apresentação das provas séria, clara, uma utilização de uma voz boa para que o jurado possa te ouvir e não fique cansado, nada de gritos ou falas muito baixas de formas desconexas. É necessário que tudo isso esteja harmonizado. Então, meus amigos, nada de artificialismos, nada de copiar ninguém, nada de fazer chicanas no júri. É importante manter sempre a seriedade. Como treinar a oratória? Não existe uma forma melhor de treinar a oratória do que falando. Então você pode ler o processo em voz alta, você pode explicar o processo para um colega de escritório, você pode filmar a tua exposição de forma privada e verificar como é que você está se portando durante a sua fala. Então existem diversas maneiras de melhorar a sua oratória e facilitar a compreensão dos jurados
dentro de um ponto de vista jurídico, dentro de um ponto de vista humanístico, para auxiliá-los a decidir. Não tenhamos nós, oradores, tribunos do júri, a pretensão de achar que nós temos a capacidade de convencer um jurado. Simplesmente nós auxiliamos os jurados que sozinhos têm a aptidão, têm a inteligência de se convencer e decidir pela absolvição ou pela condenação de alguém. É claro que a oratória ela vai nos auxiliar capturando a atenção do jurado. E é claro que se alguém está focado naquilo que você está falando, a probabilidade de auxiliar no convencimento dessa pessoa é muito maior. Então, senhores, esse é um primeiro vídeo que eu gostaria de dividir com vocês esse assunto de oratória. Estou preparando novos vídeos sobre esse assunto para que a gente possa desenvolver essa questão. E aí deixem um comentário se gostaram desse vídeo, se ele faz sentido para você, para que a gente possa ter um termômetro de que se esse conteúdo está fazendo sentido ou não, se a gente está agregando valor ou não. Um grande abraço a todos, até a próxima.